Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Vani, sou engenheira florestal e você está no Versada Meio Ambiente. Um quadro aqui do Versado onde a gente comenta sobre os principais assuntos da área ambiental que repercutiram na semana. Como vocês já devem ter notado, a Amazônia essa semana dominou os noticiários. Por quê? Porque saiu um dado que a gente estava esperando desde junho, quando veio aquela notícia que os dados do DT estavam apontando que o desmatamento da Amazônia estava alto. Para quem não lembra, lá em julho saiu os dados de junho, mostrando que o desmatamento na Amazônia tinha aumentado 88%, o que acendeu o alerta no Brasil inteiro e no mundo, mostrando que o desmatamento da Amazônia estava aí em um nível complicado. Deu um maior problema o INPE ter divulgado esse dado, o governo federal não gostou. Esse dado que mostrava que o desmatamento em junho de 2019 foi 88% maior que o desmatamento em junho de 2018, gerou um problema que acabou culminando na exoneração do Ricardo Galvão, que era diretor do INPE. Tudo porque foi divulgado esse dado. E assim, todo mundo preocupado com 88% de desmatamento em junho. Em agosto saiu os dados de julho e foi mais de 200% de aumento. Então a gente já estava esperando aí que os dados mostrassem que a Amazônia está passando por um sério período de desmatamento. E por que a gente estava esperando esses dados de hoje, que é o dados do PRODES? Porque o DT, que mede mensalmente em tempo real, ele dá suporte ao IBAMA. Então ele vê lá uma área desmatada, manda para o IBAMA e fala: IBAMA, isso é legal ou isso é ilegal? E o PRODES, esse sim é 100% de certeza que foi desmatamento. Então, por isso que a gente estava aguardando o PRODES. E o PRODES, ele pega de agosto de um ano até julho do outro ano. Então, por isso que ele já saiu. Porque ele mediu de agosto do ano passado até julho de 2019. Então, era por isso que a gente estava aguardando esse dado. Porque esse dado, ele ia trazer os dados do desmatamento real na Amazônia. Se você não sabe o que é PRODES, DETER, eu te recomendo assistir um vídeo que eu fiz aqui no canal que se chama Será que o INPE mediu certo o desmatamento? Nesse vídeo eu explico direitinho o que é cada um desses programas do INPE. Inclusive é o vídeo mais visto aqui no canal e várias pessoas chegaram aqui no Versado através desse vídeo. Bota aí, vim pelo vídeo do INPE para saber quem que veio pelo vídeo que eu explico os programas do INPE de combate ao desmatamento. Então eu recomendo muito que você assista aquele vídeo porque ele complementa muito bem esse. Então, já que o INPE deu pra gente aí os dados do PRODES, vamos olhar juntos o que o INPE liberou? Em 18 de novembro de 2019, o INPE liberou os dados do PRODES, mostrando a taxa de desmatamento para os 9 estados da Amazônia Legal. E o valor de tudo isso foi 9.772 quilômetros quadrados desmatados para o período de agosto de 2018 até julho de 2019, porque esse é o período que o PRODES mede. E esse valor, ele vai representar um aumento de 29,54% de aumento do desmatamento de um ano para o outro. Então, de 2018 para 2019, a gente teve um aumento de 29,54% no desmatamento. Gente, é muita coisa. E para quem quer saber aí quanto que foi desmatado no ano passado, o valor foi de 7.536 quilômetros quadrados. E para quem não sabe o que significa PRODES, PRODES significa Projeto de Monitoramento do Desmatamento da Amazônia Legal por satélite. Então eu vou colocar essa tabela aí para vocês lerem ela comigo. Mas a gente vai lá pro final. A variação do ano de 2018 e 2019. Foi de 30%. Eles arredondaram porque eles tiraram as duas casas do final. Mas eu quero trazer aqui um outro dado. Vamos lá em 2008. Em 2008 foi um absurdo de desmatamento. Foi de 2008 pra trás, vocês estão vendo aí que foi um absurdo desmatamento. É tudo muito, muito alto. Então assim, dá pra ver que de 2008 pra frente realmente estava diminuindo. Fazia 11 anos que o desmatamento estava em queda. Agora, indo para os estados da Amazônia Legal, gente, olha Roraima com 216% de aumento do desmatamento de um ano pro outro. Gente, é muito alto. Acre teve 55% de aumento. É claro que dá pra notar aqui que teve estados que reduziram de um ano pro outro, como por exemplo, Amapá, que reduziu 67%. E mais assim, a maioria subiu a taxa de desmatamento em comparação um ano ao outro, tá? Aqui a gente tá comparando de 2018 a 2019. Outro dado que é muito interessante, que dá pra notar aí nessa tabela, é que os estados do Pará,
do Mato Grosso, Amazonas, Rondônia apresentam 84,13% de todo o desmatamento observado na Amazônia Legal. Tem um gráfico que mostra aquela tabelona lá de cima. Sabe a área total de desmatamento que a gente comentou que foi o maior desde 2008? Então, ó, eu vou colocar em vermelhinho ali onde é que é 2008 e lá em azulzinho o INPE já destacou onde é que é 2019. Ó, dá pra ver que desde 2008 tava tendo uma redução no desmatamento. E aí 2019 começou a levantar de novo, que foi bem preocupante. Essa tabela ela mostra a porcentagem que variou de um ano pro outro. Então, por exemplo, aqui em azulzinho lá no final a gente tem 2018 e 2019, que aumentou. Então, ó, o gráfico tá pra cima, então tá os 30% pra cima. Tem anos que tá pra baixo, que é quando de um ano pro outro reduziu o desmatamento, que eu acho incrível. Eu queria muito que esse gráficozinho aqui, o 2018 e 2019, estivesse pra baixo, mostrando que a gente reduziu o desmatamento de um ano pro outro. Teve uma fala que eu quero comentar, dizendo que não dá pra acabar com o desmatamento porque é uma coisa cultural e nem as queimadas. Não é bem assim. Quem está causando dano na Amazônia são pessoas que gastaram muito dinheiro para desmatar. Desmatar grandes áreas não é barato. Gente, gasta muita gente. Vocês não têm ideia. Você paga a motosserrista para derrubar uma floresta. Você paga a motosserra. Você paga os tratores. Você paga o correntão. Gente, isso daqui é um gasto muito alto. Você tem que gastar o transporte para dentro da floresta. Então não achem que é barato desmatar. É muito caro. Elas querem um retorno financeiro disso. Então, não é assim. Não é cultural. O que está acontecendo é grilagem de terra. São pessoas que estão limpando aquela área para poder vender. Então, assim, essa fala ela não está correta, até porque o desmatamento está acontecendo dentro de áreas protegidas. A gente está tendo desmatamento dentro de unidades de conservação. A gente está tendo desmatamento em áreas indígenas. E a gente está tendo desmatamento em áreas que são do Estado e da União. Então, assim, gente, são áreas que não deveriam estar sendo desmatadas. E são grandes áreas, não são áreas pequenas. Então, entendam que não é pessoas que estão cortando para a subsistência. São pessoas que estão vendo como um investimento desmatar. Mas continuando aqui, a gente viu que isso repercutiu bastante no Brasil, a notícia, mas isso repercutiu muito lá fora. Eu vou colocar aqui na tela as notícias internacionais repercutindo o desmatamento na Amazônia. E, gente, o mundo inteiro tem uma preocupação com a Amazônia. E não é questão de, eles não querem a árvore. Gente, é a maior floresta tropical do mundo. Então, sim, gente, tem muita preocupação em cima disso. Ela controla o clima de vários locais, ela tem uma biodiversidade imensa. E, de vez em quando, parece que tem uma dificuldade de se entender que as pessoas podem, sim, querer ajudar a preservar, sem derrubar. E, um pouco antes de sair o PRODES, vamos aí entrar no Versada Publicações Científicas, saiu um artigo muito interessante. O título do artigo é Esclarecendo a crise das queimadas na Amazônia. E esse artigo, ele vai começar explicando que existem 3 tipos de fogo. E eu fiquei muito feliz de ler isso, porque eu tô batendo nessa tecla há muito tempo de que tem que diferenciar queimadas e incêndios florestais. Mas vamos entender os 3 tipos, que é o quê? É o fogo do desmatamento, é a queimada do desmatamento. Como que funciona? Eles vão desmatar, eles vão pegar as madeiras que têm melhor valor econômico, vão tirar para eles, para vender, vão pegar esse resto de plantas que eles derrubaram e que não utilizaram, outras árvores, plantas, arbustos e afins, eles vão derrubar, eles vão esperar secar, depois eles vão tacar fogo para limpar a área para poder vender. A gente vai ter a queimada, que é do produtor rural, da cultura que ele estava produzindo, e vai sobrar os restos lá das plantas que ele já tirou o que interessava. Então, para renovar o seu plantio, ele vai queimar as plantas, o resto das plantas que ficaram, para ele poder plantar de novo naquela área. E o terceiro tipo é o incêndio florestal, que é quando um desses dois foge do controle e atinge a floresta em pé. Ou raios, um caso mais raio, gente, é praticamente nula a chance. Mas como é uma possibilidade, eu vou falar aqui. Então são os 3 tipos, é o fogo do desmatamento, o fogo que o produtor rural coloca para renovar suas pastagens, ou sua produção agrícola, e o incêndio florestal. Eu sempre bati nessa tecla que tem que separar. E o pessoal sempre vinha falar comigo, pra árvore que tá queimando não faz diferença. É tudo fogo. Gente, faz diferença, porque o combate disso são diferentes. As políticas públicas para combate a cada um deles vai ser diferente. Por exemplo, o cara que desmatou e queimou
queimou, já é um crime ambiental por inteiro, né? Ele desmatou e tacou fogo numa área. O produtor rural, ele pode ser alguém que não saiba. Talvez um projeto de extensão rural, um projeto que ajude o produtor rural a entender maneiras diferentes de limpar a sua produção depois que ele utiliza, talvez já resolvesse. Vocês conseguem entender? Então, é por isso que tem que separar. E eu fiquei muito feliz de ver esse artigo separando, porque eu já venho batendo nisso há muito tempo. Inclusive, eu tenho um vídeo aqui no canal que explica qual a diferença entre incêndios florestais e queimadas. Lá eu explico, inclusive, que você pode fazer queimada legalmente. Você tem, dependendo do estado pode, da cidade pode também, mas você tem que pedir uma autorização. Lá no meu vídeo eu explico, então assista aquele vídeo. E eu também mostro como a gente estuda isso dentro da engenharia florestal, porque essa é uma matéria que a gente tem na faculdade. Porque o incêndio florestal é algo que preocupa a gente como engenheiro florestal. É uma perda imensa em todos os aspectos quando a gente tem que lidar com fogo. Se por um lado a gente tem uma governança fraca que pode levar a mais incêndios resultantes do desmatamento, por outro lado a gente tem as mudanças climáticas globais que vêm tornando a floresta mais quentes e secas e, portanto, mais propensas à ocorrência e propagação dos incêndios florestais. Isso eu também tem um vídeo comentando aqui no canal que se chama Qual o Limite da Amazônia? Nesse vídeo eu explico que tem vários estudos mostrando que a Amazônia ela está ficando mais seca. E por vários aspectos, aquecimento global, desmatamento, El Niño, tudo isso está fazendo com que a floresta amazônica ela esteja perdendo a sua umidade. Então é muito complicado isso. Então realmente a floresta amazônica está mudando as suas características. Gente, eu não vou me aprofundar aqui em todos os aspectos que esse estudo pegou, mas leiam, se não me engano, ele tem 4 páginas, é bem rapidinho de ler, ele é muito didático. Leiam esse estudo, vale muito a pena. Ele tá aqui em português no comentário fixado. E eles pegaram as falas do governo dizendo que queimadas que estavam normais ou que estavam abaixo da média, e eles mostraram que isso não estava correto, que realmente as queimadas esse ano estavam muito altas. E um dado bem interessante aqui é que eles falaram que o número de incêndios em agosto de 2019 foi quase 3 vezes maior que em 2018 e o mais alto desde 2010. E eles trouxeram um dado que a gente já tinha uma certa desconfiança, que há fortes evidências que o aumento no número de queimadas se relaciona a uma alta nas taxas de desmatamento. E para fazer esse estudo foi muito interessante porque o PRODES saiu agora segunda-feira e eles não tinham os dados do PRODES, então eles fizeram tudo em cima de estimativas. E uma coisa bem interessante é que o PRODES ele tende a confirmar os dados do DETER, então por isso que quando o DETER deu alto, a gente já esperava que o PRODES ia dar um desmatamento bem alto. Por isso que acendeu um sinal de alerta em todo mundo quando começaram a aparecer os dados ali do desmatamento. Que o PRODES, em média, é 1,54% maior que a taxa do desmatamento do DETER. Então ele vai ser 1,54% maior do que geralmente o DETER mostra. Eles vão falar que a área desmatada na Amazônia em julho de 2019 foi 4 vezes maior que a média no mesmo período entre 2016 a 2018. E eles vão falar que o aumento acentuado dos incêndios e do desmatamento em 2019 vai refutar a consideração de que agosto de 2019 foi um mês normal na Amazônia brasileira. E aqui eles trouxeram 8... Gente, é muito interessante esse estudo. Para mim tudo é interessante. E eles comentaram aqui que o aumento dos incêndios ocorreu apesar da ausência de uma seca extrema, um fator que geralmente é um determinante na ocorrência dos incêndios. Sim, a Amazônia ela tá ficando mais seca, tá, gente? Isso é um fato, isso é inegável. Mas não foi a pior seca que a Amazônia passou esse ano. E aqui eles vão comentar que os incêndios em áreas protegidas estavam muito alto. Por exemplo, na Floresta Nacional de Jamanchim, as queimadas aumentaram 355% entre 2018 e 2019, 44% acima da média. Então, gente, é muito alto. Vou parar por aqui de falar sobre esse estudo, mas ele é muito interessante, porque toda hora eu vou puxar algo, olha que interessante, mas é porque esse estudo ele foi muito importante. E eu recomendo demais que vocês leiam, ele é muito rapidinho de ler, ele explica várias coisas que inclusive eu já tenho em vídeos aqui. E esse artigo, ele circulou nos noticiários brasileiros. Sabe por quê? Por causa dos agradecimentos. Vou colocar os agradecimentos aí na tela pra gente ler junto, pra vocês entenderem o porquê. Agradecimentos. Alguns colaboradores recusaram a
coautoria neste trabalho para manterem-se no anonimato. Lamentamos que isso fosse necessário e gostaríamos de agradecê-los por sua importante contribuição. Gente, teve pesquisador que ficou com medo de retaliação e não colocou o seu nome no artigo importante desse. Gente, isso é muito sério. É muito triste a gente ver que os pesquisadores não se sentem seguros de botar o seu nome em um artigo científico. O artigo científico é muito importante para a carreira de um pesquisador. Então, gente, temos que entender a complexidade de tudo isso que está acontecendo com o meio ambiente. Bom, gente, eu vou ficar por aqui e eu quero agradecer você que assistiu esse vídeo até aqui e eu peço que você escreva PRODES no comentário só para eu saber quem que assistiu esse vídeo até o final. E se você gostou desse vídeo, eu tenho outros vídeos aqui no canal que você pode gostar. Eu tenho vários vídeos que eu abordo a Amazônia, que eu abordo incêndios e queimadas florestais. Então fica o convite aí para você conhecer os outros vídeos do canal. Compartilhe esse vídeo nas redes sociais, faça ele ir mais longe. Não se esqueça de dar o seu joinha e se inscrever no canal. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!